Então bora lá. Para finalizar a aula 3, eu cometi um pequeno erro aqui, que foi na hora de executar o meu Create Offer Use Case, que eu não coloquei qual que é a entidade do meu repositório, do meu DB Context que eu estou querendo adicionar. Mas por inferência do tipo, que é Offer, ele identificou que é Offer, a entidade lá no meu DB Context, que é o DB7 correto, é o de Offer. Isso não causa nenhum problema, entretanto é melhor colocar. Então vou rodar aqui para a gente fazer um teste. O projeto vai abrir. Ok, aqui tem o projeto. Não importa, vou abrir aqui o meu. E vou fazer uma nova oferta com código desse jeito que está aqui, sem o offer na frente. Vou disparar o evento, né? A requisição. Ele marcou como 5, ok. Se eu vier no meu banco de dados e der um refresh, o 5 está lá, corretamente. Agora eu vou colocar, como tem que ser, o offers aqui, que é o nome do meu DB7. Se eu olhar aqui o DB7, ele não tinha nenhuma referência, agora foi para 1. Pronto. Eu vou fazer um hot reload aqui para ver se ele vai pegar isso. Agora ele carregou, eu vou enviar. Criou o número 7 aqui. Se eu der um refresh, tá aqui, perfeito. Então assim, de fato não alterou em nada. Uma coisa que devia ter sido feita e a gente não fez foi repositories dedicados para cada DB7, né? Com exceção da de user, que a gente já tem um serviço que está fazendo essa parte, entre aspas, assim dizendo, que ele vai vir aqui no repository e vai buscar. Isso eu vou manter. Então, para isso, a gente tem que criar repositórios dedicados. Vou criar uma pasta aqui chamada Data Access, para a gente separar isso. Access. Dentro de Data Access, o primeiro repositório que eu vou criar vai ser o de leilões. Vai ser o Auction Repository. Esse cara, por questões da injeção de dependência, a gente vai fazer os contratos para ele. E para isso, eu vou criar uma outra pasta aqui, segundo a estrutura que o professor colocou, Contracts. Eu normalmente coloco Repository, Interfaces e no caso já não precisaria de outra pasta, mas enfim, botaria só interfaces e lá eu colocaria as interfaces de cada repository. Mas estou seguindo a cópia da aula. Então meu I é Auction Repository. O que ele vai ter? Essa minha interface ela vai implementar um método apenas, que é buscar o leilão atual. Se eu olhar aqui na minha Auction Controller, eu tenho uma Get Current Action que está dentro da minha Use Case, que basicamente vai buscar o leilão atual com todos os itens. É isso. Então, isso daqui vai me retornar. Vai ser uma public, né? O nível dele vai ser público, uma auction, e vai se chamar Get Current Auction, e essa informação vai vir por conta do ID. Não vai vir por conta do ID, ele vai vir por conta da data, né, que eu tenho hoje. Então eu vou botar um var today, que recebe um datetime now, e o meu resultado, deixa eu até colocar aqui que ele não buscou a propriedade aqui. Ele tem que pegar o auction. Esse daqui ficou um pouquinho complicado. Na verdade eu tenho que colocar aqui na frente o entity .auction e o entity entities. Esse foi outro erro que eu cometi ao colocar
o namespace como auction.api. Eu deveria ter colocado auction API, porque assim eu evitava que a entidade auction se confundisse com o namespace composto de auction API. De toda forma foi isso. Na próxima não vamos fazer assim. Certo. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que ter um repositório para isso, né? Esse repositório vai buscar eu preciso de uma instância do meu contexto para injetar aqui. Então eu vou fazer um private read only do meu auction db context. Auction db context, maravilha. E aqui vai ser interno, então vai ser context. Não precisa delimitar muito porque já está aqui dentro da minha auction. Vou criar um construtor. Setor. O que está reclamando? Setor. Ah, claro, né? Peraí. Foda. Como é que eu estou fazendo isso dentro da interface, maluco? Extensão, serviço. Então a gente vai ter uma interface que vai implementar esse método apenas. Ele é um método público que vai me retornar um auction, que é o leilão. E é isso. E quem vai implementar isso vai ser o meu repository. Então para dizer que ela vai implementar esse contrato, eu vou botar iAuction repository. Então Ctrl ponto aqui, ele vai falar para implementar a interface. Perfeito. Aqui eu preciso do meu DB context. Esse daqui sim vai acessar o DB context. Então vai ser um private read only iAuction read only DB context auction DB context. Pronto. E o read only serve para atribuir, assim dizendo, somente na criação dele. Então ele vai ficar disponível dentro do escopo da minha classe, mas ele só vai ser atribuído dentro do meu construtor. O meu construtor padrão, ele vai ser injetado pelo motor de injeção de dependência da própria plataforma .NET com uma instância do DB Context. Então, para isso, eu vou ter que ter um auction DB Context, que vai se chamar Context. E, por sua vez, eu não preciso dessa estrutura porque é só uma linha. Então, vou tirar isso aqui e vou usar essa sintaxe aqui, que o meu context interno aqui, ele vai ser atribuído na criação. Então, somente na criação que ele vai ser modificado e não vai ser mais alterado. De forma privada, que vai atender só o escopo dessa classe, vai ser atribuído pelo contexto que vem por injeção de dependência e é injetado aqui nesse cara para que eu possa utilizar ele aqui dentro. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Basicamente, eu tenho que ter uma variável today com a data de agora e o retorno, né? Mas eu vou botar uma variável result. E esse cara aqui, ele vai acessar o meu contexto, vai buscar os leilões, dos leilões ele vai incluir igual eu já tinha feito no outro, vou incluir, e até fez o include do Ent Framework Core. Eu vou usar o X, porque aqui não faz diferença a letra que você está usando. Isso daqui, o X representa a instância de um leilão. Então eu quero saber se o início dele na verdade, se o início dele se hoje, né, today é maior ou igual ao início do leilão e se hoje é menor
ou igual ao fim do leilão. Ends. Beleza. Isso, na verdade, não é aqui. É isso aqui, tá errado. Isso aqui no include. De novo. Ele vai incluir o quê? Ele vai incluir, vou botar o X aqui, que é um caractere qualquer. Ele vai representar o meu leilão. Eu quero que ele inclua os itens. Tal que busque os itens. Deixa eu quebrar isso aqui, para ficar mais estruturado aqui. E aqui eu quero que ele faça um first default, para ele buscar, de fato, o que é necessário. Onde esse leilão, que é representado pela letra X aqui, na minha expressão lambda, que o início, na verdade, hoje, que é a variável que eu tenho ali, today, é maior ou igual ao início. E também que hoje é menor ou igual ao fim desse leilão. Ends, né? Ends. Pronto. Isso daqui vai ser return result. Eu crio a variável só para poder facilitar na hora de debugar. Se eu precisar fazer, botar um breakpoint aqui, antes boto um breakpoint aqui e vejo o resultado que está dentro da variável result. Aqui ele está me alertando da possibilidade de ser nulo, porque o or default aqui significa que ele pode ser nulo, porque ele pode não encontrar nenhum leilão. Então, interrogação aqui. Então tá. Isso aqui quebra a referência do meu contrato aqui. Então, aqui no meu contrato eu tenho que colocar uma interrogação também. Perfeito. Aqui também, pronto, já corrigiu ali. Então, meu repository de leilão tá ok. Fecho isso. Deixa eu fechar tudo, todas as guias. Salva tudo. Pronto, tudo bem. Então, o meu tá pronto. E aqui eu tenho que ver quem que está usando a referência de leilão do DB7, que não deveria estar usando. Um é o repositório, beleza, esse está certo. E o meu use case, que é onde eu quero substituir ele agora. Que é basicamente isso daqui que eu tenho lá agora. Então eu não preciso mais disso, e nem disso, e nem disso. Não preciso de nada disso. Eu preciso atribuir o resultado, né? Para isso, o que eu preciso? Eu preciso da instância injetar o meu repositório que eu acabei de criar. Então aqui eu vou ter um private read only do iAuction repository. Já fiz a referência lá do contrato. E ele vai ser o interno repository. E eu vou ter um construtor padrão. Esse construtor, por sua vez, ele vai ser injetado de uma implementação, né, uma implementação que atenda a esse contrato, que é o iAuction repository. E aqui ele vai ser repository. A princípio eu só tenho ele, então eu posso usar uma expressão para injetar aqui dentro. Da minha variável privada, da minha instância privada de repository, vai ser injetado pela instância do motor de gestão de dependência, que vai atribuir a minha variável representando o repositório internamente. E, ok. Para isso, o que eu preciso aqui? Ele só vai me retornar. Então, eu posso até reduzir isso aqui mais um pouco e fazer de uma extração só de uma também, underline repository, ponto. E a current é auction. Ele vai pegar o leilão atual, o leilão corrente, né? Se eu clicar, ele vai me dar para a interface. Se eu for para a implementação, é isso daqui. Ele vai buscar de acordo com a data, que representa aquilo que eu tinha antes. Pronto, tá feito. Tem um problema que é isso daqui precisa estar disponível no meu program, na minha classe program, para que ele saiba o que injetar onde for preciso, né? Onde for solicitado. Esse cara aqui. Então, na minha program, eu tenho que vir aqui
a exemplo dos outros, vou fazer um builder service ponto add scoped. Eu estou utilizando o scoped porque o scoped ele vai durar o tempo dessa sessão, da sessão que for criada para o utilizador que está autenticando, né? Então aqui vai ser o meu iAuction repository, já fez um import lá em cima do meu using, e o meu auction repository que está lá no meu data access, beleza. Agora, quando a aplicação rodar, meu builder rodar, ele sabe que isso daqui existe e que onde for necessário chamar, ele vai ter condições de injetar uma instância, que isso aqui é uma instância, uma classe concreta daquilo, desde que se chame pelo contrato, que esse contrato faça match com o que foi solicitado lá. Então, aqui na minha classe de use case, eu vou chamar por esse contrato, ele vai fazer match lá e vai me dar uma instância do meu auction repository, que é esse cara aqui. Perfeito? Pronto. Aqui eu posso dar um Ctrl+RG para remover os usings que não estão sendo utilizados. E pronto. O meu repository, o meu use case já está ok. Quem que está chamando? Meu auction só tem um ponto central agora, que é o meu repository. Tem duas referências para ele. Uma é a minha própria interface, tudo bem, isso aqui não tem o que fazer. E eu tenho no use case, pronto, que ele está usando aqui. E por sua vez, quem que usa o use case? No caso, pontualmente, quem que está fazendo o uso dele no execute, né? Que é esse cara aqui, é o minha controller. Beleza. Então aqui ele vai dar erro, eu vou fechar, exceto isto, pronto, coisa mais limpo. Então o meu current auction use case não sabe o que é isso mais, não sabe o que é isso, na verdade ele não tem condições, porque ele precisa receber uma instância do repository. E aqui eu não preciso mais disso, aqui eu posso utilizar uma data annotation aqui, que me permite injetar serviços que estejam disponíveis no motor de injeção de dependência. Então eu faço uso de use from services. E aqui eu vou chamar, como é que é o nome mesmo? O meu create offer, não. Eu vou chamar o meu auctions. Meu auction use case. Meu auction use case, ele tem que estar referenciado, certo? Meu use case não está referenciado aqui, então a questão é essa. Cadê meus use cases? Aqui, get auction use case. Este camarada aqui, ele tem que estar injetado aqui. Builder services, add scoped. E aqui eu vou colocar este cara aqui. Então eu tenho mais um use case disponível no motor de injeção. E aqui eu uso o meu get current use case. Pronto. E ele vai se chamar qualquer nome, mas vou botar use case. Então aqui já tem o use case, eu não preciso disso daqui, porque ele está sendo injetado. E o use case vai chamar o método execute, que por sua vez vai chamar o método getCurrentAuction do repositório, que vai, aqui a interface, que vai pegar a data de hoje, incluir os itens e retornar, ou não, né, retornar um leilão que esteja dentro das datas de início e fim do dia de hoje, né, basicamente. Então faz todo esse caminho até aqui. E aqui ele verifica se ele está vazio, né, e tudo mais. Que isso aqui já estava antes. Perfeito. Então essa é a refatoração dessa parte. Ok. O próximo para refatorar é o meu offer. O meu offer também precisa sair daqui. Deixa eu ver, tem uma referência do offer que é na inclusão.
no meu use case, ele está incluindo uma oferta aqui, que é aquela questão que falei no começo do vídeo. Então, eu vou adicionar um novo data access, que vai se chamar offer repository. Aqui, botar um ponto e vírgula, offer repository. Ele, por sua vez, vai implementar a interface iOffer repository. Eu vou botar ela depois, mas eu vou aqui na minha pasta de contratos, vou adicionar, não, eu vou adicionar aqui um item que vai se chamar iOffer repository. Este contrato, essa interface, né, que é esse contrato, vai implementar um método. Na verdade aqui não precisa ser int, né, é void. E esse aqui não precisa desse public, não tem nada a ver, tá bom. Então salvo isso aqui. Se eu for no meu repository agora, ele vai implementar iOffer repository, já faz o import e já manda fazer a implementação. Beleza. O que isso aqui vai fazer? Ele vai fazer o que nós já fazemos aqui, que é adicionar e salvar. Eu vou recortar isso daqui e ele precisa receber um objeto do tipo offer. Tá. Basicamente, o que vai fazer é isso. Eu preciso de um repository, ele vai receber um offer. Aqui ele vai estar. Então, este repository, ele vai precisar de uma instância do meu dbContext. Então, mais um private read only. Aqui dbContext, option dbContext e um setor. E aqui vai ser option dbContext, de novo, context. E aqui vai ser assim, exato. Pronto, então não tem mais repository aqui para isso. Esse é o repository. E ele vai ter um context, vai fazer isso, e o context vai salvar. Ele não precisa retornar nada, ele vai fazer isso e está feito. Então esse context, deixa eu fechar ele para cá, beleza. Então eu posso, agora eu preciso injetar ele lá no meu program. Posso fechar isso. O use case aqui a gente vai mudar, justamente porque eu preciso que ele esteja disponível aqui. Então, igual isso aqui, eu preciso de um offer. Offer repository. Perfeito. Agora, no meu create offer use case, eu vou ter a injeção dele. Vai ser um private only offer repository, que é o contrato do offer. Então, ponto vírgula. Aqui vai ser um iOffer repository. Esse já vai ser uma instância que vai vir pela injeção de dependências e vai injetar no nosso repositório local. Com o iOffer repository, eu não preciso mais desse dbContext aqui, certo? Nós estamos dentro do nosso use case. Ele vai fazer o log de user normalmente, vai montar o objeto e aqui no final eu vou chamar o meu repository, offer repository, e vou mandar um create offer passando o objeto offer que foi criado aqui. E no final ele vai saber, vai por inferência ali, recuperar o ID desse objeto que foi criado. O ID que foi gerado no banco de dados vai estar disponível aqui e vai ser o retorno visual que nós vamos ter para a controller. Aqui. Perfeito. Aqui eu já injetei.
o create offer, use case, e ele vai retornar um created com ID. Perfeito. Até aqui, maravilha. O que eu preciso agora? Cada uma dessas classes de repositório injetam, por dependência, a minha auction DB context. Entretanto, ela está presa dentro dessa classe DB context, que não deveria ter além de DB-sets, nada além de DB-sets. Então, o que eu vou fazer? Eu vou recortar esta parte daqui e vou remover essa parte daqui, salvar, isso aqui vai ficar assim, por enquanto. Eu vou lá no meu program e eu vou fazer um builder service.add context, né? DB context, exato. E esse DB context é do tipo auction DB context, que é onde estão meus DB sets, ok. E esse camarada tem uma coisa que nós temos as options, mais uma expressão lambda aqui, que vai ser um objeto com option ponto deixa eu ver se é este, não, options ponto, deixa eu lembrar aqui, isso mesmo, só que está faltando um include aqui do Entity Framework, beleza, pronto. Agora a minha referência para o meu banco de dados está fora dos meus DB-sets e vai estar. A vantagem disso é que ela está disponível agora para eu injetar dentro de cada um desses repositórios. Porque quando ela está presa ali, eu não consigo além do escopo que ela está. Agora aqui eu preciso repassar isso para a superclasse, assim dizendo, do meu DB context. Para isso eu preciso de um construtor que vá receber isto. Você vê que eu acabei de criar o construtor, já disse que tem duas referências. Uma no Authentication e outro no Log de User. Ah tá, porque eles ainda estão apontando para isso. Já eu vou lá ver isso. Então no meu DB Context Options, que é essa classe que vai ser injetada aqui por padrão, eu tenho Options, que é esse conteúdo aqui, que representa justamente a minha referência para o banco de dados, que no caso o SQLite é um arquivo, né? E ele vai repassar isso para a classe base, né? Passando os options. E é isso, não precisa fazer mais nada. Pronto, tá feito. Então meu context está done. O meu program a princípio está done. O meu auction DB, meu offer repository, auction DB context, que vai agora ter condições de ser injetado, done. Meu offer controller já tem o use case que já está sendo injetado, done também. O meu create offer use case já está também, porque ele já está apontando para o meu repository de offer, done. A minha interface de offer está ok, tem o que? No program, no data access e no use case em si, para ser injetado. Ok, perfeito. Duas referências para ele, que é um no meu próprio data access e outra no use case. Okay. Meu auction controller já foi, isso aqui já está feito. Isso aqui é o auction repository, beleza. Bom, eu acredito que está tudo feito. É isso aqui, minha API. Agora, a princípio é isso. Vamos ver o que vai. É para estar tudo certo. Injeção de dependências, está todo mundo ali. Bom, falhou alguma coisa. Não há nenhum argumento aqui. Ah, tá. DB context aqui está errado. Aqui,
um caso que ele não tratou em aula, mas eu tenho como fazer isso aqui. Eu já não tenho mais o dbContext com acesso direto. O único que tem acesso ao dbContext é na verdade eu tenho acesso ao dbContext, mas até então este daqui está dentro dos meus filtros. Nos meus filtros eu tenho o meu user repository. A verdade é que ele não fez um repository para user, mas eu acredito que é mais interessante fazer um para user. Então eu vou fazer user repository, mesma estrutura, vou criar aqui um outro contrato, user repository. Este contrato, por sua vez, exige a implementação, no caso, de um método que vai retornar um user ou não. Então, interrogação aqui. Não pegou a referência das entities. Pronto. Get user by email. É uma string e-mail. Perfeito, ele já completou para mim. A interface está feita. O meu repositório vai implementar essa interface. User repository. Ele vai corrigir e implementar. Perfeito. O que este camarada vai precisar? Eu preciso aqui de a instância do dbContext. Mesma história. Vou até copiar, que eu tenho ele aqui do lado. E pronto. User repository, né, que é o nome da minha classe. Essa daqui é meu construtor. Vai receber o dbContext e vai injetar ele. Pronto. Vai injetar porque agora está disponível lá na minha program para ser injetado em qualquer repositório que precisar dele. O meu dbContext está disponível para todos esses caras. Este método, ele também vai ser de uma linha só. Então eu vou usar uma expressão de seta aqui e vou chamar meu context.users para indicar qual é o db set que eu quero. First ou default, exatamente isso. Como eu recebo um e-mail, o Visual Studio já me sugere exatamente o que eu preciso. Pronto, está feito. Então meu user repository tem um método, é esse tal, show de bola. Aqui tá quebrado, aqui onde a gente vai corrigir. Meu program, eu preciso dele aqui, disponível também. Então com Alt Shift ponto, eu vou aqui e coloco user, pronto. E agora ele também está disponível para ser injetado. Ele vai ser injetado aqui nessa classe do filtro, né, do Authentication User Attribute. Eu já tenho ele aqui, vou copiar e vou colar ele aqui, certo? Aqui o nome está errado. Authentication User Attribute. Então, mesma história, faço meu repositório, minha referência para ser injetada, e aqui a classe de fato, a instância de fato que vai vir do injetor de dependências, vai colocar nessa variável, e eu agora tenho um repository disponível, então não preciso dessa criação de instância, e aqui eu tenho um user repository, só que esse exist, ele não vai precisar mais existir, né? Eu faço user repository, ponto, get by email e passo o e-mail, pronto. Aqui eu vou mudar um pouco, porque ele está esperando um booleano. Isso daqui não retorna um booleano, isso aqui retorna um objeto do tipo user. Então eu vou verificar se ele não está nulo, que é a única situação que ele não vai estar válido, assim dizendo. Email exist is null. Se ele é nulo, se o que existe é nulo, então ele não é válido. Basicamente vai ser isso. Tá?
Então aqui está corrigido, tem uma referência que não precisa, Ctrl RG, salvei, pronto. Deixa eu retornar aqui no meu DB Context e ver quem mais está usando isso aqui. Eu tenho Offer Repository, perfeito, aqui tem duas referências, User Repository e Logged User. Então aqui possivelmente nós temos um problema, isso. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de estar recuperando ele diretamente, eu vou estar usando, deixa eu ver, esse Logged User está em Services. Eu vou estar usando o método que eu criei, mas eu vou ter que alterar a possibilidade dele voltar nulo, tá? Então tá bem. Aqui é a mesma história. Private read only. Aqui não é user, mas vai ser I user repository. Aqui eu vou ter que deixar de utilizar a minha querida expressão de seta, colocar isso para dentro, e aqui user repository vai ser user repository. Pronto. Então eu não preciso mais dessa criação de instância aqui, deleto isso, e aqui eu vou passar o e-mail. Então eu já tenho um método dentro do meu repository que busca por e-mail, get by email. Ele não sugeriu, mas é passar o e-mail aqui, que eu já tenho uma variável aqui de cima. Pronto. Um pequeno detalhe é que este cara aqui, ele vai buscar uma referência, um utilizador, um usuário, que ele é first to default. E como a gente já tinha visto, first to default pode retornar nulo, né? Tá aqui, ó, interrogaçãozinha que ele pode retornar nulo. Então a questão é, aqui ele também pode retornar nulo. Pronto, está resolvido. A princípio é isso. Tem mais uma referência que não está sendo utilizada. Ctrl RG, Ctrl S. Vamos ver aqui. Agora só tem uma referência. Olha só que bonito que tá. Uma referência para repositório, uma referência para user e uma referência para o meu offer dos meus DB-sets. Vamos rodar aqui e ver se está tudo bem. Bom, a API rodou tudo certinho. Deixa eu fazer um pequeno teste. Eu acho que a porta pode ter mudado. Mudou 70 78. Vou criar uma nova oferta. Criou com o número 10. Bom, se ele chegou aqui, tudo foi muito bem. Aqui. Deixa eu retornar aqui. Eu acredito que é isso daí. Faltou essa parte. Estou aí fechando isso. E na próxima, na sequência, né, eu vou fazer a parte de testes unitários. Até já! Então vamos lá para a parte dos testes unitários. Eu cometi a besteira de não gravar a tela. Acabei clicando para iniciar a gravação da câmera virtual e eu perdi. Para não fazer tudo de novo, eu vou fazer aqui uma olhada aqui no comparativo, tá? Do que eu tenho. O que mudou aqui? Eu mudei o nome da minha entidade de Auction para Auction Entity, porque esse namespace auction.api estava dando conflito nesse nome, com Auction. Então, toda vez que eu queria fazer referência ao objeto leilão, ele não identificava corretamente. Inclusive, quando eu fui fazer os testes unitários, esse foi um problema. Então, eu mudei o nome da entidade. Na minha controller, o que mudou? A mesma coisa, só foi a alteração do nome da entidade. Aqui, justamente, ele riscou Auction e criou Auction Entity. É a mesma propriedade, tudo igual as propriedades. No meu Data Access, o que eu mudei aqui? Mesma história, só mudou o nome.
tá bom? No meu contexto também. Agora, aqui no use case, referência do nome, perfeito. E aqui é o meu teste que eu adicionei, perfeito. Então tá, vou explicar o teste então. O que esse teste unitário faz? Como eu falei no começo, eu baixei, adicionei os pacotes do Mockil, Fluent Assertions e o Bogus. Pronto. Crio uma classe do tipo normal, sem ser nada de teste. Eu só complemento o nome do meu use case com o final com teste. Adiciono fact para ele poder puxar a referência do XUnit. E aí ele vai reconhecer como um teste unitário. Tá? O meu método ele não tem retorno. Esse daqui é um método success. Eu vou testar o sucesso da recuperação do meu último leilão. Tá? E eu começo por aqui. Eu começo na criação do use case. Esse use case é uma representação do meu caso de uso que está lá na API, no outro projeto de API, que é esse aqui. Cadê? Que é este projeto aqui, este bloco. Se eu colocar assim, este bloco aqui é o meu projeto, tá? De API. E esse bloco de baixo aqui é o do teste, que está na pastinha de testes. Então, o que eu fiz? Nesta classe aqui, getCurrentAuctionUseCase, eu estou utilizando ela dentro dos meus testes. É isso. Então, para isso, eu precisava de um objeto que representasse o meu repositório. Então, se eu navegar para ela, eu posso observar que ela está recebendo um repositório que está sendo injetado aqui. Pronto, muito bem. Para isso, eu utilizei o mock, a biblioteca Mockil, passando a interface do meu repositório e ele vai me gerar um objeto mock. Quando eu dou um ponto object, ele me entrega uma instância desse repositório, né? Porque com base na interface ele me gera uma instância. Perfeito. Entretanto, quando eu vou para a parte do act, de fato, fazer o uso do meu use case, mandar executar, que é o que o execute dele faz é uma consulta no repositório e me retornar uma entidade do tipo leilão. Então, para isso, eu tive que utilizar o setup desse repositório. Então, toda vez que esse repositório for chamado este método, getCurrentAuction, se eu observar dentro do execute, o método que eu chamo do meu repositório é o getCurrentAuction. Toda vez que esse repositório chamar alguém qualquer, né, no caso do meu teste, for chamado para buscar este recurso, então retorna um objeto. Um objeto de que tipo? Do tipo Auction Entity, né? Do tipo do leilão. E aí eu utilizei aqui em cima o Bogus, que é essa classe Faker aqui, ó. Ele é do pacote do Bogus. Se eu der um F12 aqui, você pode ver aqui em cima, ó, que ele é o Bogus, tá bem? E ela tem o Faker aqui e recebe um tipo dinâmico. Então, aqui no meu Faker, eu estou utilizando o meu Auction Entity, então eu quero um objeto desse tipo, do tipo leilão. E aqui eu começo a criar as rules, né? Aquilo que eu quero que ele monte para mim de forma randômica, para eu não ter que ficar injetando linha a linha de um objeto falso que eu estou criando para os meus testes, né? Então eu quero que no ID ele crie um número randômico entre 1 e 10. É um inteiro meu ID, então tudo bem. Para o nome eu quero que ele crie uma palavra. Então, utilizando a propriedade do Lorem aqui dele, ele tem um método word, então vai me servir muito bem. O início do leilão eu posso colocar uma data no passado, dessa forma, e o fim vai ser uma data futura, para que eu pegue justamente a partir da data de hoje e vai me retornar um leilão. É basicamente isso. E nos itens, eu crio uma nova lista de itens com a mesma estrutura, ID entre 1 e 10. Aqui eu já uso uma outra propriedade que é commerce,
para ele poder me dar um nome de produto. Eu uso, apesar de ter uma brand, eu não tenho alguma coisa muito próxima de brand, mas eu utilizei esse product adjective, que é só para poder preencher mesmo. Meu base price ficou em um valor entre 20 e 800. E aqui uma coisa muito bacana, que é a referência que eu preciso da minha, como se fosse em banco de dados, a minha chave estrangeira. O meu A representa auction, que é o meu leilão. Então aqui, normalmente a gente só tem um F assim, do faker. Eu estou utilizando entre parênteses o A, porque o A é uma referência para o meu parâmetro de superior, assim dizendo, do meu objeto em um nível acima. Porque a lista é uma propriedade desse objeto que está acima. E o que eu quero aqui é, quando for gerado esse ID randômico aqui, eu preciso dessa referência aqui embaixo. E não pode ser uma referência aleatória. Tem que ser a referência do leilão que está em questão. Porque a minha regra de negócio é, eu tenho um leilão e o leilão tem os itens. Cada item tem uma referência para o leilão relacionado. Então, isso daqui me permite fazer essa busca na parte de cima, assim dizendo, do meu objeto. Muito bacana, então eu consigo ter a referência. Com isso montado, né, eu tenho agora um retorno, um objeto para ser retornado quando alguém chamar o meu getCurrentAuction. E, enfim, o teste ele vai executar. Aqui ele vai ter uma instância, um objeto representando como se tivesse sido recuperado do banco de dados. E no fim, a minha assertion vai ser, utilizando aqui o Fluent Assertions, o meu current action should, ele deve não ser nulo. Então quer dizer que ele tem um conteúdo. E basicamente esse foi o teste relacionado a essa parte. Se eu rodar aqui Ctrl RT, eu vou rodar esse teste. Eu acho que até que eu tinha que botar um breakpoint aqui, não deu tempo. Ctrl RT novamente, problema não. Se eu observar o que foi retornado aqui, deixa eu ver. Isso. Eu posso observar que eu tenho um name aqui, Y, de Loren Y, possivelmente. Botou uma data de início. Botou uma data de início no dia... Botou uma data de início no dia 6/10 e uma data de fim no dia 19/12. Nós estamos no dia 13, então tudo certo. O ID é 2, os itens aqui. Eu tenho um item que a brand é licensed, a condição é novo, né? Acho que eu não comentei isso, mas eu já volto ali. O name é licensed concrete mouse, whatever. O ID, ó, do meu auction ID, curiosamente foi 2 também, mas o meu auction ID é 2. A referência está mantida aqui. Eu vou até rodar novamente ele, só porque ele ficou com os 2 valores. Tá, deixa eu ver aqui, ele deve ter gerado um outro aleatório, né? Se você mostrar, pronto. Então agora o ID do meu leilão é 8. Vamos ver aqui o ID. O meu item tem o ID 7, mas o leilão é 8. Pronto. Só para tirar ali uma teima, né? Uma outra questão que na verdade eu não coloquei. Foi um bom ponto aqui. Eu tenho aqui uma outra propriedade que é condition. Condition f. Alguma coisa pick random. Só que eu quero que ele pegue algo dentro do meu enum, que é condition enums. Pronto. E agora ele vai aleatoriamente pegar uma condição. Então deixa eu dar outro RT aqui. Ele estava vindo como new, que eu acredito que seja o primeiro aqui. Se eu observar os meus enums, né, o new é o primeiro. Exatamente.
Ele não parou aqui? Ctrl RT. Agora vai. Pronto. Se eu observar o meu objeto recuperado, ele tem um item e agora está em good. Bom, então já ficou diferente. Ele vai buscando esse pick random, vai buscar dentro desse enum randomicamente. Basicamente é isso. E é tudo, né? Relativo a isso. Eu vou fazer o outro aqui, porque como eu perdi, o outro vai ser o seguinte. Ele criou a pasta feia aqui dentro, mas é offer. Deixa eu dar um refresh aqui. Deixa eu dar uma atualizada. Ok. Atualiza. Não. Então tá. Deixa eu fazer uma coisa. Eu vou fechar esse projeto. Fechar solution. Salva, todo mundo salva. E eu vou recuperar ele aqui. Ok. E o offer ficou aqui dentro. Por quê? Vamos criar aqui. Adicionar uma nova pasta. Offer. Perfeito. E agora eu vou adicionar outra pasta. Justamente que é create offer. A princípio é a mesma coisa aqui. Eu vou adicionar um arquivo e botar teste no final. De acordo com a aula, tá? Aqui eu vou modificar para public, que é uma classe de teste. Ctrl RG para remover isto. E aqui eu vou ter um fact. Perfeito. Isso é do XUnit. Pronto. Tem uma referência aqui. Deixa eu organizar. Pronto. Beleza. Eu tenho mais um método que eu vou testar o sucesso. Depois, possivelmente, eu vou fazer um para os insucessos, né? Os casos de falha. É public void success. Okay. E aqui é a mesma história, né? Var use case recebe o que? New create offer use case. Create offer use case da minha API. Pronto, muito bem. Bom, ele já apontou que tem um erro. Porque ele precisa injetar um logged user e um iOffer repository. Bom, aqui já tem um problema, porque o logged user é uma classe que não tem uma interface, não tem um contrato. Então, o meu mock não vai conseguir criar uma instância baseado na classe, mas sim na entidade, na interface. Então, eu preciso criar uma interface. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou aqui nos meus contratos. Cadê meus contratos? Aqui. Contracts. Vou adicionar um novo item. Que vai ser iLogged user. iLogged user. Pronto. Só porque eu coloquei o I na frente, ele já identificou que se trata de uma interface. Maravilha. Então, se eu for dentro do meu logged user, onde é que ele está? Services, logged user. Pronto. Aqui eu tenho apenas um método público, que é esse user get user. Pronto. Então aqui eu vou colocar isso, ponto e vírgula. Maravilha. A minha interface está criada. Aqui eu vou falar que essa classe implementa o iLogged user. Logged user, perfeito. Ele implementa de fato, porque está aqui o getUser, é o único método público que ele tem. Maravilha. Na minha program eu tenho que trocar aqui. Vou colocar que ele tem uma interface. Pronto, que agora quando for necessário ele vai poder reconhecer. Logged user fechado. Beleza. Então nós precisamos desse cara aqui e eu preciso do repositório, certo?
Se eu entrar aqui no meu Create Offer, eu tenho duas implementações que são injetadas por injeção de dependência. Então eu preciso de uma instância do repositório e uma do Logged User. Aí, inclusive aqui eu já posso substituir pela interface. Perfeito. Muito bem. Então, vamos lá. Aqui no meu teste, eu vou precisar de um mock. Vou chamar de mock logged user. E vai receber um new mock do tipo I logged user. Eu tenho aqui esse mock e eu preciso do mock do repositório. Então mock repository, que aqui é o não faz diferença, vou colocar mock I offer repository. Perfeito. E obviamente eu vou passar ele aqui, mock logged user .object e mock repository.object. Perfeito. Então agora, em tese, era para estar tudo bem. Vamos ver o que está reclamando aqui. Qual que é a reclamação? Não tem um construtor que aceita 3 argumentos. É porque eu botei uma linha, uma vírgula aqui muito louco. Pronto, agora sim. Tá ok. Ok. O que nós vamos fazer? Esse método aqui, ele uma pausa aqui. Nesse a gente vai testar apenas a execução dele, se ele correu sem lançar exceções. Então eu vou utilizar um var, vou chamar de act, e ele vai receber uma função. Eu consigo fazer ele dessa forma aqui. Eu puxar o meu use case, como com qualquer outra coisa, execute, que é o método que existe lá dentro dele. Vou passar um 0 aqui e eu vou precisar de um request. Então, vou botar um fake request. Ainda não tenho criado, tá? Para isso, eu vou utilizar o Bogus novamente. Então, vá, fake request vai ser o que? Um new faker, que é... Cadê? Não vai reconhecer? O Bogus, isso. E ele vai ser do tipo request create offer JSON. Pronto, fez a referência como tem que ser. E eu vou fazer uma rule para ele que é muito simples. Para este request eu tenho uma propriedade que é o preço. É justamente o que eu tenho aqui. Deixa eu ver o que mais que eu tenho. Só o price. Só tem o price. Que é justamente da oferta, né? Do leilão daquele item. Eu vou usar o f de faker, f.random, que é o valor, né, da oferta que está sendo feita ali no leilão. É um decimal entre 50 e, sei lá, 6 mil. Então vai acontecer uma oferta nesse valor. Tá? E aqui ele já está respondido corretamente. E a minha validação vai ser act, que é uma função, ponto, should, do mesmo jeito, ponto, not throw, não deve lançar nada. Se ele não lançou nada é porque ele executou corretamente. Basicamente é isso. Então, vamos rodar esse teste. Ctrl RT. Então, o que ele reclamou aqui? Percebi. Bom, o user está nulo, porque o meu log de user não tem nada para o get user. Então aqui eu tenho que ensinar o meu mock fazer um setup.
tenho que fazer um setup desse cara aqui. Então deixa eu organizar aqui. Vai ser o seguinte: mock log de user ponto setup. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Vou usar x na minha expressão. Quando for chamado um método chamado getUser, esse cara aqui, eu quero que ele returns um new user. Esse é um usuário vazio. Tá pegando aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Se sair da frente. Pronto. Agora reconhecer o tipo do user. Beleza. Eu poderia detalhar o user e tudo mais, mas eu acredito que aqui é o suficiente. Ele só não vai ser nulo, né? Então dá um Ctrl RT. Esperar o teste rodar. E passou. Pronto. E foi isso. Aqui acaba a aula 3. Basicamente, este foi o projeto com .NET. Aqui, temos 2 testes. Ele também comentou a respeito do uso do Theory, aqui no lugar. Theory. Mas aí, inline data, né? Inline data. E aqui eu colocaria... Isso daqui é o meu... Execute item ID. Então aqui seria int item ID. E aqui eu trocaria por item ID. Item ID. Pronto. E aqui eu colocaria, por exemplo, que o ID do produto é 4. E aí coloco aqui 7, 9. Pronto. E aí com isso o método vai interpretar que cada um desses inline datas é um teste diferente. E se eu mandar rodar eles, aqui o número vai subir. Fez todos. Então agora eu tenho 3 testes só com para essa classe aqui. Então 4, 7, 9, todos passaram corretamente. E pronto. É um modo que você tem para passar vários parâmetros, assim dizendo, dentro do seu teste, mas que no fim todos estão aqui só para testar essa regra de negócio do use case. Foi isso, espero ter sido claro. Talvez esteja falando com o eu do passado, o eu do futuro, né? Com o eu do passado agora. Foi um projeto muito simples, assim dizendo, para que o .NET é capaz de fazer. Já tenho bastante experiência com o trabalho do dia a dia com ele. É uma plataforma muito robusta, muito moderna, né, que está o tempo todo sendo trabalhada e atualizada. Então, se mais alguém estiver vendo isso, além de mim mesmo, né, recomendo bastante, que é um caminho que dá um retorno muito bom. E é isso. Espero que eu também, como profissional, continue evoluindo. Agradeço a Rocket City por ter disponibilizado mais uma semana de desafios. Eu acho que isso é muito, muito bacana e muito positivo para todo mundo que quer aprender a ser desenvolvedor. E que, apesar das coisas hoje em dia estarem muito fáceis, não existem atalhos para o aprendizado, né? Na verdade, eles existem. A qualidade que se obtém no final é que é um pouco duvidosa. Mas é isso. Valeu!